Apenas se passaram algumas semanas desde o épico show em que Osbourne se despediu dos palcos, em 5 de julho de 2025, em Birmingham, uma homenagem que reuniu grandes lendas do rock e do metal, atraindo a atenção de milhões de fãs ao redor do mundo. Um evento carregado de muitas emoções, tanto para os músicos quanto para os fãs, que será lembrado como um dos eventos mais importantes da história do metal. Mas no dia 22 de julho de 2025, o mundo recebeu a notícia de que o Príncipe das Trevas faleceu aos 76 anos, deixando um vazio que ninguém será capaz de preencher. Back to the Beginning foi como uma espécie de prelúdio de sua partida, o presságio do seu fim neste mundo terreno. Mas além da tristeza que isso possa causar em seus fãs, familiares, amigos e pessoas próximas, há algo que pessoalmente, dentro de toda a dor e dureza que é a morte, considero belo e satisfatório. O fato de que ele conseguiu realizar um de seus últimos desejos, subir ao palco mais uma vez e ver materializado em um público que gritava seu nome com força, a prova tangível da grandeza do seu legado. Não era segredo que há algum tempo ele vinha enfrentando sérios problemas de saúde e, de fato, já havia encarado a morte de perto anos atrás. Em 2003, quando sofreu um acidente com um quadriciclo que lhe causou várias fraturas. Segundo o relato de sua esposa, naquela ocasião, ele ficou sem respirar e sem pulso por mais de 1 minuto, sendo reanimado por seu segurança pessoal. Por esse motivo, teve que passar por várias cirurgias, que deixaram sequelas visíveis até os últimos dias de sua vida. Em 2019, sofreu uma queda que afetou seriamente sua coluna e ainda teve um tumor retirado daquela região, somado ao Parkinson, que não deu trégua e avançou até o ponto de comprometer severamente sua mobilidade. Nos últimos anos, sua saúde se deteriorou bastante e, sendo honestos, todos sabíamos que a qualquer momento, e não muito distante, a voz de Ozzy se apagaria para sempre. Ozzy não era alguém que temia a morte. Ele sabia que sua doença, os excessos da juventude, o desgaste e a idade haviam cobrado seu preço. No entanto, uma das coisas que ele mais queria fazer antes de partir deste mundo era realizar um último show, e com satisfação ele conseguiu, despedindo-se em grande estilo como uma lenda, como poucos músicos têm a sorte de conseguir. Ozzy passou os últimos meses de sua vida se preparando. Ele não pensava em nada além daquele último show, tentando entrar em forma dentro do possível. Segundo o próprio Ozzy Osbourne relatou, ele passou cerca de 6 anos acamado, lidando com as limitações físicas causadas por sua doença. Os médicos o proibiram de viajar e a sua rotina virou uma verdadeira batalha. Movimentos descoordenados, incapacidade de se levantar sozinho, dores constantes e cirurgias frustradas que não trouxeram os resultados esperados. Além da dor física, houve o peso emocional de se afastar daquilo que ele mais amava, a música e os palcos. Em uma entrevista concedida em 2023, Ozzy revelou que, sendo otimista, acreditava que viveria no máximo mais 10 anos. Ele também comentou sobre desentendimentos com sua esposa, Sharon Osbourne, que era sua cuidadora principal. Em um dos episódios, ela o flagrou fumando maconha. Ao reclamar, ele respondeu com frieza: "Quanto tempo mais você espera que eu viva?" A realidade do envelhecimento e da perda de autonomia o atingia com força, e estar longe da música só tornava tudo mais difícil. Sharon, por sua vez, descreveu a situação como triste e extremamente dura. Ver o marido, que antes conquistava o mundo com sua música, se tornar alguém dependente de ajuda o tempo todo era devastador. Mesmo assim, ela afirmou que o amor e a gratidão que sentia por Ozzy continuavam imensos após mais de 40 anos de união.
Por outro lado, Ozzy também reconheceu que já deveria ter morrido várias vezes devido ao seu consumo excessivo de drogas e álcool. O caso foi tão extremo que virou objeto de estudos científicos. Em 2010, o pesquisador Bill Sullivan, da Universidade de Indiana, analisou o DNA de Ozzy e descobriu que seu organismo havia se tornado resistente aos anos de abuso. Em resumo, Ozzy era praticamente um mutante genético, o que explicaria como ele sobreviveu a tantas décadas de excessos extremos. Também houve um período em que ele se tornou viciado em analgésicos, especialmente após um acidente em 2003. Chegou ao ponto de se machucar propositalmente apenas para ter uma desculpa para tomá-los. Somado a isso, segundo suas próprias palavras, ele era amigo de vários médicos corruptos, o que facilitava o acesso aos medicamentos. Quando enfrentou a cirurgia na coluna, estava profundamente deprimido. Isso se tornou uma constante nos últimos anos de sua vida. Chegou a dizer que pedia a Deus para não acordar mais. Apesar de não temer a morte, ele não queria ter uma existência longa e dolorosa. Inclusive, chegou a considerar a eutanásia. Inicialmente, minimizou os sintomas do Parkinson, dizendo que os calafrios e cãibras nas pernas eram apenas resultado de uma bebedeira. Mas pouco a pouco, a doença foi avançando. Primeiro, precisou usar uma bengala para andar. Depois, sua fala começou a falhar, até que, por fim, o Parkinson o impediu de caminhar. Apesar de ter tido uma carreira brilhante, de ter marcado a história da música, algo ainda parecia inacabado. Mesmo com o corpo frágil e a saúde deteriorada, havia a sensação de que faltava alguma coisa, algo que não o deixava partir em paz. Foi então que sua esposa teve uma ideia, um último show beneficente, um evento que reuniria algumas das bandas mais icônicas do gênero e que encerraria seu ciclo de forma grandiosa. Seria a despedida perfeita, um adeus com aplausos, emoção e amor, mas para ele isso também significava enfrentar a ansiedade profunda que o dominava. Apesar de ser um de seus maiores sonhos naquele momento, sua saúde mental se abalou ainda mais. Ele sentia que poderia morrer no palco. A incerteza tomava conta. Muitos duvidavam se ele realmente conseguiria chegar vivo até a data marcada, mas chegou. Naquele dia, Ozzy subiu ao palco. Ficou mais de uma hora lá, emocionando o público, e com sua voz, ainda que fragilizada, entregou interpretações tocantes de alguns dos maiores clássicos de sua carreira. Dava para notar a vontade que ele tinha de se levantar da cadeira e, ao mesmo tempo, a frustração por sua doença. Mas, ainda assim, ele estava vivendo mais uma vez o seu sonho. Foi a forma que encontrou de se despedir de seu público e também de agradecê-los por terem lhe permitido viver uma vida em torno da música. E, felizmente, ele pôde expressar isso em vida. Naquele dia, Ozzy estava visivelmente feliz e grato. Viveu momentos únicos. Se reuniu com a banda que ajudou a dar vida a um gênero musical inteiro. Sharon Wilson pediu a mão de sua filha, Kelly Osbourne, em casamento, na frente dele. Enfim, foram momentos marcantes, alegres e especiais que ficarão na memória de muitas pessoas. Mesmo com seu estado de saúde, a notícia da morte de Ozzy Osbourne foi inesperada para muitos. No entanto, parecia que ele estivesse esperando por aquele momento para partir, como se, após aquele show, sua missão neste plano tivesse se completado. Ele não morreu no palco, como talvez tivesse previsto. Era como se a vida tivesse lhe dado algumas semanas a mais para processar tudo o que havia acontecido. Ozzy chegou a falar coisas emocionantes sobre aquele evento. Um tempo antes, em entrevista, ele disse: "Estou morrendo, é um fato. Não preciso que um médico me diga isso. Esse show de despedida foi algo que eu insisti em fazer. Não quero desaparecer em silêncio, preciso me despedir pessoalmente." E ao encerrar sua apresentação naquele último show, ele disse: "Essa foi a última música de todas. O apoio de vocês nos permitiu viver uma vida incrível."
Mesmo que a morte de Ozzy seja algo triste, vale a pena refletir. Ele realizou seu último sonho. Se despediu como uma grande lenda, por cima com honra. Ele não partiu em silêncio, muito pelo contrário, e foi embora no momento exato. Ozzy não queria ter uma vida agonizante numa cama. Ele queria uma despedida digna, e não há dúvidas de que será lembrado para sempre. E esse vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal e deixe o seu comentário aí embaixo, que é de graça. E assim você vai me ajudar e eu vou ajudar você compartilhando tudo sobre o mundo do rock e heavy metal. Adeus, meus amigos, que o Deus do metal esteja convosco. Até a próxima, fui!